Bom, se você chegou hoje de paraquedas aqui, talvez não saiba que nós estamos numa série Família em VAR. O que é isso, Marcão? Nós aproveitamos aí a onda do recurso do árbitro de vídeo e imaginamos assim, no nosso relacionamento familiar, na construção da família nos últimos tempos e até mesmo preocupados com a construção da família cristã, que sai de dentro, entre aspas, de uma comunidade cristã, nós precisamos aí entender que somos falhos, pecadores. Muitas das nossas escolhas ponderam o nosso pecado e não o desejo e não os planos de Deus. Então nós precisamos reavaliar essa caminhada. E como fazemos isso? Então nós fizemos essa brincadeira com o VAR. E hoje, especificamente, nós falaremos sobre filhos e impedimento. Nós vamos falar sobre criação de filhos. Marcão, mas eu não tenho filho, eu não pretendo ter filho, eu não quero ter filho agora. Eu já tenho os meus, estão criados e barbados, então não... Cara, eu espero que nessa noite, tudo que venhamos a falar aqui, olhando para a palavra de Deus, isso faça muito sentido para você como filho, talvez como pai. Mas principalmente como um cristão, olhando para como a família, que é uma instituição de Deus, ela está reverberando a presença de Jesus Cristo no mundo hoje. Eu espero isso. Aí, para a gente falar sobre filhos e impedimento, eu não quero de maneira alguma falar para vocês como vocês devem criar os filhos de vocês. Não. Eu quero ser bíblico em dizer o seguinte: como você vai criar o seu filho é uma responsabilidade tua. Mas os princípios bíblicos, isso eu como pastor, como cristão, eu vou bater e vou pedir que você leve isso de alguma maneira na criação dos seus filhos. Ou que você olhe para si, porque se você está aqui, você está buscando também um pouco mais da palavra, um pouco mais da presença de Cristo. Talvez tenha muito sentido falar já para você sobre a cruz, sobre a presença de Jesus, sobre transformação. Então que você olhe para si e veja o quanto que talvez você seja um refém ou parte disso aqui que nós vamos conversar sobre uma geração em impedimento. Mas para a gente continuar o nosso papo, a gente vai precisar falar sobre a regra 11, o impedimento do futebol. Para a gente entender por que eu estou falando sobre filhos em impedimento. Então, um pouquinho de aula de futebol. Eu nem deveria dar essa aula, porque eu sou palmeirense, E eu não tenho o que falar do meu time. Tem muita grana, mas não conquista nada, Tá igual o Neymar. Vive caindo. Tem muita grana e vive caindo, Bom, vamos lá. O que é a regra do impedimento? É uma das regras mais difíceis de futebol, porque depende da interpretação, não só do árbitro, do bandeirinha, mas é mais ou menos assim. É a regra contra o banheirista. É a regra contra aquele cara que está ali, só esperando a bola chegar. Por quê? A ideia é que o ataque, receba a bola de uma maneira justa. Isto é, na mesma linha que a defesa. Se ele receber a bola na hora do passe, ele estiver adiantado, ele está em impedimento. Ele precisa receber a bola ou ele precisa estar atrás da linha da bola. Então não seria impedimento se esse rapaz estivesse com a bola e este recebesse. Isso não seria impedimento. Mas a bola vindo lá de trás e ele estando esperando a bola à frente da defesa, ele está em impedimento. Justamente porque ele está mais próximo do gol. É mais fácil de fazer o gol. Ele está em vantagem. Marcão, mas qual é a relação disso com a criação de filhos? Então, com a criação de filhos, eu não sei. Mas eu sei, porque assim, quando eu olho para essa regra e olho a geração que nós temos hoje, filhos daqueles que nasceram
do final da década de 60 até meados da década de 80, esses caras têm os seus filhos, eles estão em torno de 26, a galera do Neymar, 26 anos, até uns 15 anos, um pouquinho menos, inclusive. Essa geração, eu tenho a impressão que eles estão em impedimento. Por quê? Porque me dá a impressão que o jogo está parado e que essa geração está forçando, de alguma forma, a mudança das regras do jogo. Está acontecendo uma descaracterização do jogo, uma mudança onde a geração em impedimento, de alguma forma, é favorecida, é blindada pela geração anterior, pelos seus pais, volto a dizer, a minha geração, aqueles que nasceram da década de 60, final da década de 60 até meados da década de 80. Então, os filhos desses, eles parecem estar em impedimento porque nós queremos que eles façam gol. Somente façam gol. Eles precisam ter um brilho. A minha geração é uma geração de transição. Ela colhe isso, muitos da minha idade, dos quase 40 anos, também. Eles são mimados, e me desculpe se você faz parte dessa geração e eu estou falando que você é mimado. Mas é porque na minha época, olha como eu tô velho, cara, isso dói falar essa frase. Mas assim, na minha época, mimado era aquele menino que tinha dinheiro, ele tinha todas as coisas que ele queria, ok? E ele vivia na flauta, na sombra dos pais, e acabou. Mas parece que isso se tornou algo para toda uma geração. Nós queremos tanto que os nossos filhos somente façam gol, que eles, infelizmente, vamos dizer assim, esqueceram que a regra do jogo se faz coletivo. E aí, no inconsciente coletivo da geração, dos nossos filhos, eles são indestrutíveis, eles são invencíveis, eles são inquestionáveis, eles são o centro do universo. Nós já falamos sobre isso quando falamos sobre filhos na série de Provérbios. E nesse bate-bola com essa geração, acontece que nós passamos a nos questionar, a fazer algumas perguntas, porque os nossos relacionamentos ficam truncados, a comunicação é difícil, e daí nós olhamos para os nossos filhos e dizemos assim, é um abismo de geração. Esse que é o problema. Eles estão longe de nós, porque há um conflito de gerações. Ou os mais espiritualizados vão dizer assim, não, essa geração precisa estar na mão de Deus, não tem mais o que fazer, é culpa de Deus tudo isso que está acontecendo, eles caminham para onde eles querem, quanto mais a gente fala, menos eles ouvem, e blá blá blá, e assim vai. Mas na verdade há sim uma culpa da minha geração e da geração um pouco mais velha do que eu. E a pergunta que nós precisamos fazer para entender esse movimento dessa geração em impedimento, vamos dizer assim, algumas perguntas, né? Eu quero trazer duas para você pensar em você e pensar talvez nos seus filhos ou pensar nos filhos que você terá. Quem ou o que é o referencial dessa geração? Para quem eles olham? Como eles querem alcançar isso? Como você olha o seu papel e como você quer alcançar os seus objetivos, os seus planos, os seus sonhos? A segunda pergunta, o que motiva esta geração? O seu comprometimento com o mundo, isso é, eu quero um mundo melhor. O seu comprometimento com a sua geração e o futuro, olha, nós somos aqueles que vamos mudar a história do mundo.
ou o seu comprometimento consigo mesmo. O que importa é que eu mude, o que importa é que eu consiga algumas coisas, que eu vença. Qual é a motivação? Cara, nós estamos falando de uma geração multifocada. Deixa eu tentar trabalhar isso com você aqui. Como que eles convivem? Eles têm o computador à frente deles, o livro que eles estão estudando, o fone de ouvido e a mídia social rolando. Eles fazem tudo isso ao mesmo tempo. E eles têm capacidade para isso. E eles conseguem desenvolver isso. E eles se tornam PhD em fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então eles são envolvidos, eles não são comprometidos. Eles estão em todas, eles fazem um monte de coisa. Mas comprometidos com o que eles estão? Aí que pega. Porque daí entra esse lance da motivação. Estão comprometidos somente com eles? Estão comprometidos com o mundo? Estão comprometidos com a sua geração? Com o quê? A partir daí, então, falta para essa geração um referencial. Por quê? Eles recebem informação de todos os lados. Você pergunta qualquer coisa para essa geração, ele sabe mais do que você. Fique tranquilo. Informação a galera tem. Falta um referencial para afunilar todas essas informações e transformar isso em conhecimento, em prática. Daqui em diante, então, sobra para a geração anterior, para a minha geração, para os mais velhos, que a geração que usou a roupa dos primos, a geração que usou bamba e quichute, amarrado aqui por trás, pela frente, por baixo, por cima. A geração que colocou um preguinho na Havaianas para ela durar uns quilômetros a mais. A geração que chutou o asfalto, abriu o dedão e ainda chutou a bola ficou suja de sangue e o dedão ficou lá no asfalto, na frente da casa da mãe dele. A geração que tocou a campainha da vizinhança toda e saiu correndo. A geração que começou a trabalhar com 15 anos ou menos e isso era absolutamente normal. E ainda por cima, trabalhava e estudava e estava tudo certo. Falta para nós, essa geração, assumir que nós plantamos uma árvore que não tínhamos ideia da sombra que ela faria e nem mesmo qual fruto colheríamos. E a gente não sabe o que fazer com essa galera. A gente não sabe como se relacionar com eles, a gente não sabe como comunicar com eles. A gente não sabe. E a gente deposita neles, pelo menos da boca para fora, que a mudança que nós esperamos no mundo, no país, na cidade, está em quem? Neles. Como? A nossa geração, dos mais velhos, tinha os pais presentes, mas tinha um relacionamento distante. Então nós resolvemos ser amigos dos nossos filhos. Filhos não precisam de amigos, filhos precisam de pais. Porque pai disciplina, amigo não. Então a gente precisa fazer uma revisão se os nossos pais também foram nossos amigos ou se foram pais. Porque, cara, é isso que você vai replicar daqui para frente. A geração anterior viu as dificuldades que foi os pais comprarem uma casa e então antes mesmo dos filhos nascerem, o que eles estão fazendo? Comprando um apartamento, pensando nos filhos que ainda não têm. O pé de meia dos filhos. Eu estou preocupado com o pé de meia dos meus filhos. Eu conheço uma galera de uma família grande que quando a filha foi casar, ela ficou sem conversar com o pai porque o pai não deu um apartamento para ela. Aí eu ouvi um nossa aí. Gente, talvez o apartamento seja muito, porque a gente sabe quanto custa, né? Mas a gente vê filhos fazendo isso no shopping com os pais. Já cheguei a ver pai que se atirou no chão para o filho entender o quanto é ridículo o que ele faz.
O filho fez a birra, o pai foi lá e pulou junto. Ah! O filho começou a rir, os dois rolaram junto no chão do supermercado. Aí o pai levantou e falou assim, você entendeu o quanto é absurdo isso que você está fazendo? O problema é que é uma criança de 3 anos, mas tem adolescente fazendo birra. E tem adolescente de 40 anos fazendo birra. O Nike não é mais um artigo de luxo. Uma por causa das imitações. Você encontra Nike em qualquer rua por aí. Né? Mas também porque por conta da projeção. Eu sempre quis ter um Nike, então eu ponho no meu filho. E assim é com as vestimentas, e assim é com a escola, então eu boto meu filho no ângulo. Nada contra o ângulo. Mas por quê? Porque eu estou pensando no vestibular. Um moleque tem 3 anos de idade, está no ângulo, pensando no vestibular. Vai dormir, rapaz. Vai cuidar do seu filho. Não é a escola que vai fazê-lo melhor ou pior para enfrentar o vestibular com 3 anos de idade. Mas eu sempre quis estudar no ângulo. Então, o problema é seu, não é do seu menino, do seu filho. Eu não passei na USP porque eu não fiz ângulo. Mentira! Você não passou porque você não estudou, você não se dedicou mais, que não era para você passar, sei lá. Também não passei. Serve para mim. Né? Sei lá, estamos aqui. E o que nós desenvolvemos, então? Uma geração blindada à frustração. É uma geração que não pode perder, não pode sofrer, não pode cair. Não pode cair para aprender a levantar. Como diria o Marquito, uma geração Nutella. Uma geração em impedimento. Uma geração frustrada. Uma geração mimimi. E daí nós temos em contraponto, isso é só consequência, porque na verdade isso é fruto de um misto da incompetência e da insegurança de nós, pais, de podermos fazer as perguntas certas para essa geração. Porque a melhor pergunta seria, onde devemos buscar o referencial e a projeção de futuro para o caminho dos nossos filhos? Onde eu busco esse referencial? Onde eu busco essa projeção de futuro? Mas nós nos achamos incompetentes, nós temos medo de mostrar essa incompetência, nós não sabemos para quem nós vamos dizer isso, porque também nós não confiamos, né? Nós não confiamos na geração anterior, nos nossos pais. Aí a gente quer levar o moleque no psicólogo. Quem tem que ir no psicólogo é você. E aí nós somos inseguros também para tomar algumas decisões. Nós não queremos que os nossos filhos caiam, se machuquem, mas deixa ele ralar agora, porque agora, enquanto ele está crescendo, agora esse daí está até morto ali no colo da mãe. Mas enquanto está crescendo, pulando, ele está se desenvolvendo e toda a estrutura dele está desenvolvendo justamente para isso. Como não cair quando eu pular da próxima vez? Vai fazer você velho isso. Volta sem menisco. Hã? Não é? Então, essa é a hora deles errarem. O ser humano é fantástico por causa disso, né? Por que nós precisamos uns dos outros ao longo da nossa caminhada? Porque nós não nascemos prontos. Quanto tempo o cavalo leva para andar depois que nasceu? 2 horas, acho, um negócio assim, é rapidão. Nasceu. Dali a pouco está ali. Caminhando. E você? A complexidade neurológica que você tem para desenvolver. Você tem gestação extraútero, né? Você é quase que um canguru. Porque você fica no peito da mãe mais 2 anos. E não está pronto ainda para a vida. E daí você sai da faculdade aos 21 anos falando, pronto, vou arrebentar. Você vai se arrebentar. E daí eu agora aos meus 40 anos falo assim, nossa... Agora eu estou preparado para algumas coisas. E é capaz de eu me arrebentar ainda. Não é? E daí a gente tem uma geração tendo filhos sem planejamento. Por um acaso. Sem pai. Talvez sem mãe. Porque quem cria é a avó. Você está entendendo a complexidade e como eu e você estamos envolvidos nisso? E daí esse papo vai adiante, porque
para responder essa questão, eu quero convidar você a ter um olhar bíblico num livro que poderia se chamar O Livro do Amor, ou O Amor de Deus, que é Deuteronômio. Deuteronômio é dividido em 3 discursos de Moisés antes da sua morte. No primeiro discurso, ele recorda Israel do que Deus fez por ele. No segundo discurso, ele recorda Israel da lei que leva o povo a viver pela graça. No terceiro discurso, há uma exortação quanto à obediência e à escolha em viver com Deus. E o nosso texto é justamente o texto dos 10 mandamentos, do segundo discurso. Eu não vou ler todo, na verdade eu vou ler a parte que nós chamamos de central. Por que é a parte central? É o mandamento número 4 e número 5. Porque a religiosidade transformou o mandamento em um checklist. Então, se você tem um checklist dos 10 mandamentos na sua vida, você é melhor do que eu. Não é assim. E nós vamos entender que há um movimento muito maior de Deus. E, cara, por que tudo isso tem a ver com filho? Com criação de filho? Vem comigo aqui para a Bíblia e a gente vai conversar um pouquinho mais. Deuteronômio 5, de 2 a 16, começa assim o 4º mandamento. Guardarás o dia de sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Quando que Deus ordenou isso? Lá na criação, o dia que ele deu uma descansadinha. E descanso não é só não fazer nada. É um dia onde você também vai repor muita coisa. Principalmente sua alma. Mas quem é que vai participar do sábado? Quem é que descansa no Senhor? Quem é que espera e fala assim, contempla o dia e fala assim, Deus tem provido na minha vida? Então continua o texto. Trabalhará 6 dias e neles fará todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é um sabá para o Senhor, o teu Deus. Isso é um descanso seu para Deus. Para Deus. E quem que participa dessa coisa aí? Nesse dia, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro, o visitante que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como você. Todo mundo, inclusive o servo e a serva, por quê? Porque eles também precisam celebrar o que Deus fez e está fazendo na vida deles. Porque eles também precisam reconhecer que Deus tem sustentado a vida deles. Porque eles também precisam celebrar a liberdade em Cristo Jesus, a liberdade que temos no reino. Aí o texto continua. Lembra-te de que foste escravo do Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Está aqui. O que a gente faz no dia do sabá? Deus, obrigado por me libertar do pecado. Deus, obrigado por mudar e transformar a minha vida. Filhos, amigos, quem está no churrasco, quando a gente está conversando aqui, eu preciso mostrar na perspectiva de Deus o que está acontecendo na minha vida. Então a gente fala sobre dinheiro, a gente fala sobre futebol, a gente fala sobre família, mas a gente fala na perspectiva de que Deus está agindo e nós estamos inseridos no movimento de Deus. Porque nós coparticipamos da criação de Deus. Deus convidou a mim e a você a continuar a sua criação no dia a dia. Nós vimos isso semana passada. Por isso somos imagem de Deus. Então é nesse momento que quem está ao nosso redor, pensando nos filhos, então, passam a ter uma perspectiva de que Deus tem cuidado de sua família, tem cuidado dele, tem cuidado de você e de mim.
Olha o movimento que nós temos nos 10 mandamentos. Ele não é um checklist de coisas para você fazer e cumprir e está tudo certo. E por que essa é a parte central? Porque a partir desse movimento aqui é que nós desenvolvemos um relacionamento com Deus e com o próximo. Porque já que nós vamos ter um momento de descanso nosso para Deus, nós vamos desenvolver nosso relacionamento com Deus. Mas quem que vai fazer isso? O pai, a mãe, a família. E quem mais estiver na casa. Então, honra teu pai e tua mãe, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que tenha longa vida e tudo te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Onde nós aprendemos a honrar pai e mãe? É em casa. É com o pai e com a mãe. O texto está dizendo que a partir do movimento onde nós aprendemos a honrar pai e mãe, nós aprendemos a cuidar um do outro, a cuidar do próximo, a nos relacionarmos com o próximo. Por isso, então, os próximos mandamentos têm a ver com a horizontalidade, você cuidar do outro, não matar, não trair. É aí em casa que a gente aprende isso. Não roubar, não mentir, não querer, não cobiçar as coisas do outro. É em casa que a gente aprende que existe um único Deus, que a gente precisa aprender temor a Deus, que a gente não usa o nome dele de qualquer forma. Ok? Desse movimento onde então convivemos no guardar o sábado, ele não é um movimento individual, é um movimento de família. E é nesse movimento de família que nós precisamos resgatar o referencial e a projeção de futuro para os nossos filhos. Os nossos filhos não vão aprender referencial fora de casa. Porque os meus heróis morreram de overdose, já dizia Cazuza. O referencial somos nós que vamos ajudá-los a construir. E é nesse movimento dentro de casa, porque o guardar o sábado não é impor um monte de regras, mas sim repor. Repor o quê? Alimentar a alma, celebrar e mostrar para as pessoas aqui dentro de casa o quanto Deus cuida de nós, o quanto eu posso descansar que Deus está cuidando de mim. É em casa, na mesa, no sofá. Acontece que quando estamos em casa, no sofá, antigamente como é que era? Tinha uma TV em casa, ficava todo mundo em volta da TV. Quem mandava na TV? O pai. Aí, Satanás criou o controle remoto. O que passou a acontecer com o controle remoto? Uma disputa. Até esconder o controle remoto dos nossos pais, a gente escondia. Vai falar que você não fez isso? Quem começou a... mas espera aí, mas quem mandava ainda na hora do Jornal Nacional? Na hora do Jornal Nacional. Antes, o Chaves era eu que assistia. Ok? Aí chegou um momento mais fácil de comprar e tal. Como que os nossos pais resolveram isso? Dando uma televisão para cada um. Aí você chega no quarto de um menino de 7 anos, tem o que lá na parede? Uma TV. Quando que a gente faz o nosso sabá? Quando a gente está em casa. Como que a gente faz o nosso sabá? Cada um na televisão. Cada um na sua. Eles assistindo Ladybug e Cat Noir. E a gente assistindo futebol. E Jornal Nacional. É sabá isso? É construção de família? Aí você vem falar para mim que você está preocupado com a criação dos filhos. Desse movimento de conviver é que aprendemos e desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Nós passamos a conhecer um Deus de único amor, o seu desejo por salvar a nós, ter mandado seu Filho, que derrama graça na nossa vida.
começa pela vida dos pais, chega então na vida dos filhos, e isso leva-se ao próximo, não importa a quem. Aí o texto vai desdobrando. A gente vai dar um salto lá para a conclusão do capítulo 5. Por isso, tenham o cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Esse texto é para mim e para você. Porque eu e você não vamos conseguir fazer os nossos filhos não errarem. Nós não vamos conseguir fazer os nossos filhos não tomarem decisões erradas. Ou escapar, né? Dar aquela vacilada. Porque isso é necessário, inclusive, para que eles aprendam a levantar. Esse texto vai ser para eles quando eles forem de encontro com esse texto. Mas veja que interessante. Quando você, então, faz de tudo para que os seus pés não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, olha o que o texto diz. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que vocês tenham vida. Vocês sejam felizes, tudo lhes vá bem, e os seus dias se prolonguem na terra do qual tomarão posse. Olha a ponte do texto com o 5º mandamento. Honra pai e mãe. Então, o que o texto está querendo mostrar para a gente? Ao vivermos na nossa busca e na tentativa de caminharmos sem nos desviar, os nossos filhos, vendo isso, também celebram a Deus. Vendo isso, imitam isso em nós. Vendo isso, eles também passam a buscar, de alguma maneira, serem felizes, prolongarem a vida, celebrar a Deus e etc. É claro que essa é uma exortação a Israel quanto a Canaã, mas a gente pode replicar na nossa caminhada de fé, andar nos caminhos do Senhor para termos e disseminarmos o que é o viver do reino aqui, projetando o amanhã, que é a volta de Cristo Jesus, a eternidade. E daí eu termino a nossa reflexão olhando para um outro texto no capítulo seguinte, que é Deuteronômio 6, 4 a 9, conhecido como Shema. É a oração mais forte do judaísmo. É a oração mais difícil que o judeu faz. Todo dia eles fazem. O Shema, que quer dizer ouça. Por isso começa exatamente dessa forma. Ouça, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. E a melhor tradução aqui seria: o Senhor, somente o Senhor é um Deus. Porque isso precisa estar enraizado no coração dessa geração. Isso precisa estar enraizado quando nos assentamos à mesa com os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos empregados, servos, como diz o texto, sei lá quem estiver ao nosso redor. Isso precisa estar muito claro. Quem é o Deus? Não é o vestibular o qual os nossos filhos já estão desde os 3 anos na escola pensando. Não é o diploma de PhD. Não é o dinheiro. Não é o consumismo. Quem é o Deus? Percebam que o texto, apesar de fazer uma menção monoteísta, traz para nós uma reflexão, porque nossas gerações não têm tido, entre aspas, mais tanto encantamento com rituais, né? Fora religião. Mas o que nós temos de pessoas cultivando outros deuses em casa, e muitos de nós fazemos isso, quando colocamos em primeiro lugar outras coisas que não o reino e a Cristo Jesus. Nós passamos dedicando a nossa vida ao PhD, à pós-graduação, e os nossos filhos estão vendo isso em nós. Tocar num papo delicado. Muitos pastores perderam os seus filhos e botam, entre aspas, a culpa, falando que são filhos feridos pela igreja, pela instituição. Mas muitos viveram mais a instituição do que Cristo Jesus. E ninguém gosta de instituição aqui.
E esses meus irmãos perderam seus filhos porque viveram muito mais uma hipocrisia religiosa. Não foram feridos pela igreja, foram feridos pelo que viram no dia a dia da sua casa, da sua vida, da sua história. E o texto continua: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. O que é amar a Deus de todo o seu coração? Seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos. O que é amar a Deus de toda a sua alma, de toda a sua essência? De quem é você, da sua raiz, da sua história, de todas as suas forças, músculo, corpo, isto é, você precisa amar a Deus integralmente. Então, se você está preparando e querendo criar os seus filhos para que eles vençam na vida, continuem inquestionáveis, sejam os melhores e vão então já pensando desde os 3 anos aonde que eles vão passar, em qual vestibular eles vão passar, lembre-se, esse vestibular precisa ser para a honra e glória do nome de Deus. Eles precisam, os nossos filhos, eu e você, precisamos amar a Deus em casa, na escola, na faculdade, no emprego, na rua, na conversa, no almoço com os amigos, no churrasco em casa, em todos os lugares. E o Shema continua: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Portanto, e daí eu gosto de uma outra tradução, e vocês devem inculcar isso nos seus filhos. Vocês precisam martelar, mostrar esse amor a Deus todos os dias da sua vida. É assim que seus filhos terão referencial e projeção de futuro no reino. Quando que vocês vão fazer isso? Não é só na igreja. Converse com elas. Olha o desdobramento dos 10 mandamentos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, no sabá. Quando estiver andando pelo caminho, indo para a escola, naquela correria da rotina, sabe? Que só não vale perder hora, o resto vale tudo. Quando se deitar, quando se levantar, conte uma história. Ore com o seu filho. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Isso foi transformado em uma, como é que diz? Uma religiosidade tremenda, né? Não quero ofender ninguém, mas os filactérios, né? Aquele monte de volta de tecido nos braços dos judeus, a caixinha presa na testa, embaixo do chapéu, nas portas das casas. Mas não era para ser tão literal assim, porque o que importa é que essas palavras estejam em seu coração. Essa que é a ideia. E que essas palavras precisam ser lembradas quando? Sempre. Por isso, amarrados no braço, por isso na testa, por isso na porta de casa. Cara, olha o desafio que a Bíblia nos dá e a responsabilidade de ensinar o referencial e a projeção de futuro bíblico para os nossos filhos. A gente passa a perceber com esses textos, então, que há um movimento de Deus para a família. Sim, a família é o lugar onde aprendemos a amar a Deus. É na família que nós devemos aprender que a nossa vida é voltada a adorar a Deus, a louvor do seu nome e, com alegria, servir e depender dele. Não é na igreja, não é na escola, não são nos livros, é na família. E se você quer uma mudança para sua casa, há tempo para isso. Porque se você está aqui, é Deus dizendo que você pode fazer isso ainda na sua casa. Nossa, mas os meus filhos estão velhos já. Como que eu vou cuidar disso? Vai, porque nós como pais, está aqui Dona Miriam que vai me ajudar. Todo dia, quando estamos juntos, a gente precisa lembrar deles do caminho do Senhor. Justamente por quê? Porque nós somos falhos e todos os dias a gente peca. E todos os dias, diante da mãe e do papai, nós mostramos quem nós realmente somos. É ou não é? A família é o canteiro de obras de Deus, onde nós aprendemos mutuamente, na criação dos filhos, com o nosso matrimônio, a amar a Cristo, o reino e o próximo.
A família é o canteiro de obras de Deus. Ele pega uma pedra bruta e vai lapidando ao caminhar com a família. É no relacionamento da família que essa pedra bruta vai tomando forma. E ela não fica pronta porque você saiu da casa dos seus pais. Ela continua. E continua na criação dos filhos. E agora os filhos são uma pedra bruta. E eles continuam quando eles saírem da sua casa. Quando eles forem criar os filhos deles. E assim, continuamos. Desenvolvemos. Olha a responsabilidade que nós temos como pai. Que não é responder o que os nossos filhos farão, terão, se cairão ou não. Porque com certeza eles precisam cair, mas a nossa responsabilidade é ensinar o referencial, Jesus, e a projeção de futuro, o reino. Esse é o nosso VAR. Se a gente precisa olhar para a nossa família, qual o referencial, respondendo aquela pergunta, o referencial é Cristo Jesus, e a projeção de futuro, a nossa insegurança precisa estar descansada no reino, nos valores do reino que a gente vive, que a gente imprime nos nossos filhos. A nossa incompetência para criar filhos somente pode ser suprida em nossa busca pela identidade de Cristo Jesus. E se você não tem filhos e está fazendo agora uma avaliação da sua caminhada, olhando para a sua criação, eu estou dizendo para você que a mudança da sua caminhada para responder à incompetência dos seus pais quanto à sua criação está em Cristo Jesus. Cristo Jesus quer moldar você e quer ser o referencial da sua vida. Somente Ele. A nossa insegurança quanto a futuro, frustrações, medos, somente pode ser respondida com a certeza de que nossos filhos conhecem e desejam os valores do reino. Porque com os valores do reino colocados em prática, inclusive, outras pessoas são abençoadas ao redor dele. A gente precisa interromper a criação de filhos que são preparados para o PhD. Não é o PhD que vai fazer do nosso filho melhor ou pior. Não são as muitas línguas que nós falamos que nos faz melhor do que o outro. Não é a quantidade de livros que lemos ao longo do ano que nos faz maior ou melhor do que alguém. Nós choramos pelos meninos presos na caverna da Tailândia, mas nos enojamos com os meninos sujos pedindo ou tentando vender alguma coisa nas esquinas de Piracicaba porque são filhos do crack. Choramos e queremos fazer a televisão faz isso, a mídia faz isso. Queremos fazer com que os nossos filhos também chorem pelos meninos presos na caverna da Tailândia, mas não choramos pelos meninos presos na caverna da injustiça social do nosso país. A gente precisa fugir da identidade religiosa, da casca, da hipocrisia religiosa, da busca de um lugar ao sol na sociedade, porque fomos aceitos numa comunidade. Presta bem atenção. Uma comunidade religiosa, ok, você pode ter sua projeção, o seu lugar, ser visto agora como o presbítero, o pastor, sei lá o quê, mas isso pouco importa. Pouco importa. O que importa mesmo é a sua identidade em Cristo Jesus. Importa se você entra aqui, sai daqui, as pessoas veem bastante ou menos você. Importa que Cristo Jesus te chamou. Importa que Cristo Jesus quer imprimir em você a identidade dele. Importa que Cristo Jesus conquistou um lugar no reino para mim e para você. É isso que os nossos filhos precisam desejar. É isso que
que essa geração em impedimento precisa ter como alívio, refresco. O referencial está em Cristo Jesus. Os valores do reino que vão projetar o seu futuro. Cristo Jesus, quando foi... olha que legal. Olhar para a infância de Cristo Jesus e lembrar que um dia ele se perdeu dos seus pais e os pais o encontraram onde? No templo. E quando então foram dar uma dura em Jesus, ele responde assim: eu não estou perdido. Eu estou na casa do meu pai. Não é uma questão de lugar. É uma questão de coração. Aonde a gente está ancorando o coração da nossa família, dos nossos filhos? Aonde você, já que de repente você mora sozinho com o seu peixe beta, lá no apartamento, e fala que essa é a sua família, aonde você está ancorando o seu coração? O peixinho beta, cara, pode ficar tranquilo que todo ser que respira louva o Senhor. Fique em paz. Aí então, quando a religiosidade chega para Jesus e pergunta assim para ele: mestre, qual é o maior mandamento? Querendo pegar Jesus, né? Fazer uma pegadinha ali. Jesus responde com o Shema, só que ele amplia. Ele diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Isso é, esse amor precisa ser integral. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, isso é, todas as escrituras, a vida de um homem de Deus, a vida de uma família centrada e ancorada em Cristo Jesus depende disso. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Esses são os valores do reino e a projeção da qual os nossos filhos precisam perseguir, praticar e que a gente precisa imprimir neles. E Cristo Jesus está dizendo que a gente precisa fazer isso já, hoje, e não amanhã. O próximo almoço, jantar em família, seja o seu sabá. Nós precisamos reorientar essa rota na nossa caminhada. E a graça de tudo isso é que Cristo está aqui, que Cristo Jesus nos permite ter um diálogo com a sua palavra, com a comunidade de fé, para que isso seja uma verdade na nossa caminhada. Que a gente possa se apoiar um ao outro para que essa incompetência diminua, essa insegurança diminua. E a gente possa ter o coração direcionado para Cristo Jesus. Eu quero convidar você nesse instante, terminarmos como a gente começou esse culto. Quero convidar você a orar pela sua família, sim. Mas se você é pai, talvez olhando para aquilo, como você chegou até aqui, ver que Deus é misericordioso e está querendo dar um outro rumo na história da sua casa, da sua família. Um outro rumo na criação dos seus filhos. Sem projeções, sem o temor da insegurança, da incompetência, mas no descansar de que Deus está cuidando deles e os filhos são do Senhor, não são nossos. Nós os criamos para o mundo, mas dentro dos valores do reino, porque eles são do Senhor. O como eles vão participar da comunidade amanhã é a obra do Espírito Santo de Deus na vida deles. Quero convidar você a orar pela sua família. Se você não tem família, quero convidar você a ter essa mesma visão da misericórdia de Deus para contigo, para que você também redirecione o seu referencial e a sua projeção de futuro nesse instante. E que você deseje os valores eternos
de um dia poder estar face a face com Cristo Jesus. Passe um tempinho aí em oração. Pai, talvez, ou com certeza, nós não somos a melhor família. Nós não temos o melhor palco. Mas diante da tua graça e da oportunidade de ouvir a tua palavra e de mudar a nossa concepção de família, que família não é algo falido, que família não é algo que a gente somente não escolhe. Oh Deus, nos ajuda a aproveitarmos a tua graça, a tua misericórdia e mudarmos a história da nossa caminhada. Então tem misericórdia, perdoa-nos como temos construído a nossa família. Perdoe-nos se outros deuses têm tomado a rédea da nossa casa, o trabalho, o dinheiro, o consumismo, o ter, o ser, o passar na melhor faculdade, ter o melhor emprego. Oh Deus, misericórdia. Nós queremos, oh Deus, é estar nas suas mãos e fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Nós queremos estar no centro da sua vontade. Por isso nos ajuda, Deus, a quando empreendermos algo com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos, com nosso marido, esposa, quem estiver ao nosso redor, com os nossos pais, com os nossos irmãos, Deus, que nós façamos sempre no temor de que o fim daquilo é para a honra e glória do teu nome somente. Pai, nos ajuda a olhar para Cristo somente como referencial das nossas vidas. Perdoe-nos, ó Deus, as inúmeras vezes que fomos até o YouTube, autores, ouvimos o que Karnal, Cortella, sei mais quem trouxe, e nós achamos que isso ia mudar a história da nossa casa. Ó Deus, que nós possamos reter o que foi bom que eles falaram, mas que nós coloquemos diante da régua da palavra do Senhor. E, ó Pai, em nome de Jesus, se há alguma projeção de futuro, seja ela estável ou instável, depende da história de cada um de nós, que de maneira alguma desprezemos, ó Deus, o reino de Deus, o teu reino, a tua presença. Então, se há alguma projeção, se há alguma coisa que nós precisamos correr atrás, é justamente disso, de termos os valores do reino. Nós precisamos transpirar isso. Então, que o teu Santo Espírito nos auxilie nisso, Pai. Deus nos ajuda a fazer da família esse lugar. Nos ajuda, Deus, a nossa família talvez quebrada, machucada. Talvez nós não falemos com o nosso irmão há anos, não tenhamos bom relacionamento com o nosso pai. Deus, se o Senhor nos trouxe aqui para essa noite, com esse direcionamento da tua palavra, que nós honremos então, Deus. Honremos o que passamos, peguemos a nossa história e entendamos que isso vem do construir que o Senhor quer para nós, de sermos realmente homens de Deus, mulheres de Deus. Talvez tão absurda seja a nossa história, Deus, mas que nós vejamos a graça de estarmos vivos, ouvindo que pode ser diferente daqui em diante. Desde que olhemos para Cristo e para o reino de Deus. Nos ajuda com isso, Pai. Nos ajuda.
Talvez nós estejamos perdidos quanto nossa família, nossos filhos, mas nós pedimos que o Senhor nos ajude a redirecionar. Então nós agradecemos por essa família da fé, que esta comunidade seja o lugar também onde nós possamos ter forças, encontrar ajuda mútua, diminuir essa incompetência e essa insegurança. Deus, que nós vejamos a sua comunidade de fé como um lugar de graça, onde podemos apoiar uns aos outros e conseguirmos, ó Deus, nos achegar mais perto do teu coração. Assim, ó Deus, que os desafios dessa semana estejam ponderados na tua palavra, no teu agir, na tua presença. Que, ó Pai, a graça do Senhor Jesus esteja sobre nós, o amor do Senhor repouse sobre o coração e a família de cada um aqui, e o Espírito Santo nos capacite e nos leve a tomar decisões, e nos leve a caminhar na direção do teu coração. É no nome de Jesus que oramos. Amém, Deus. Amém.
Olá pessoal, tudo bem? Você pode abençoar muito o nosso ministério fazendo o seguinte: se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu joinha aqui embaixo, comentando e compartilhando essa mensagem com outros. Vai abençoar muito o que nós temos feito aqui e vai fazer com que outras pessoas possam ser transformadas pelo amor de Jesus através da mensagem do Evangelho. Deus abençoe, obrigado, que Deus cuide de cada um de nós.